tarde a todos e todas. Vamos fechar os olhos mais uma vez, de novo. Manter a nossa ideia de entrarmos em contato com o nosso Pai Criador, para conversarmos um pouco sobre Jesus e sobre o Espiritismo. Senhor Jesus, como é dito em outros templos, nós muitas vezes indignos de te receber, humildemente pedimos a tua presença para que nos esclareça diante da nossa inconformidade com a vontade de Deus, da nossa rebeldia diante dos resgates evolutivos e da impaciência, Pai, que nos traz uma série de preocupações desnecessárias diante das tantas bênçãos que nós recebemos todos os dias. Nesse momento de oração, nós pedimos ao Senhor Jesus que esteja conosco, que possamos conversar um pouco sobre a doutrina espírita, que seja feita a tua vontade, que assim seja. Eu comecei ultimamente a exercitar novamente o hábito de abrir o Evangelho ao acaso e ler o que está escrito. Então nós abrimos ao acaso aqui, bem-aventurados os pobres de espírito. Capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata de uma série de assuntos. Eu vou ler só aqui o primeiro parágrafo, né, da análise, para que a gente possa conversar um pouco e exercitar mesmo, né, a nossa fé, tanto quanto do ponto de vista de compreensão, quanto do ponto de vista de sentimentos. E também, né, de reflexões que a gente vai trocando um com os outros, impressões, porque é assim que se faz, né, o exercício da fé diante das dificuldades bem desafiadoras que nós estamos vivendo na época da transição planetária. Bem-aventurados os pobres de espírito. O que é preciso entender por pobres de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. São Mateus, capítulo 5, versículo 3. E aí o Evangelho segundo o Espiritismo, só para lembrar, porque talvez vocês já saibam essa informação, tem, com todo o comentário tirado dos evangelhos tradicionais, comentários feitos, escolhidos por Allan Kardec, recebidos através de psicografias dos espíritos, do grupo de espíritos que consolidou o espiritismo, e depois, né, selecionados por Allan Kardec, inspirado também, é claro, pelo seu anjo da guarda, tem uma psicografia mesmo, vindo do plano espiritual, a interpretação do que aquilo realmente quer dizer e o que realmente foi a intenção de São Mateus quando disse aquilo. Como se ele viesse 2000 anos depois para explicar, olha, o que eu quis dizer foi isso. A incredulidade se divertiu com esta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como com outras coisas, sem a compreender. Por pobres de espíritos, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos. Então isso é o suficiente, né? Humildade e orgulho significa muita coisa diante da nossa vida prática. Os homens de ciência e de espírito, segundo o mundo, têm geralmente tão alta consideração de si mesmos e de sua superioridade que olham as coisas divinas como indignas de sua atenção. Seus olhares concentrados sobre a sua pessoa não podem se elevar até Deus. Essa tendência a se crer acima de tudo não os leva, senão muito frequentemente, a negar o que, estando-lhes acima, poderia rebaixá-los, e a negar mesmo a divindade, ou, se consentem em admiti-la, contestam-lhe um dos seus mais belos atributos, sua ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que só eles bastam para bem governá-lo. Tomando sua inteligência por medida de inteligência universal e se julgando aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade daquilo que não compreendem quando pronunciaram seu julgamento. Têm-no por inapelável. Ficou aqui um pouco, né, difícil de compreender assim facilmente, eu vou explicar melhor um pouco o que isso quer dizer. Que é exatamente essa contradição que nós temos no dia a dia da evolução material e espiritual.
né? Precisamos lembrar que a espiritualidade, ela nos coloca num sentimento de que a vida não está apenas nesse mundo, né? Então, a partir do momento que nós buscamos um significado para a nossa existência, nós passamos a entender que, por mais títulos que eu tenha, por mais diplomas que eu tenha, por mais poder que eu tenha, por mais ciência que eu tenha, eu sou um filho de Deus em evolução e sempre haverá alguém acima de mim. E até o máximo que é Deus, a inteligência suprema. E por isso, então, que Jesus disse que nós precisaríamos encontrar a humildade. Quando li aqui, me lembrei que Jesus disse em determinado momento da sua encarnação que era estranho, né, que o Filho de Deus, ou seja, o ser mais evoluído do planeta, estivesse encarnado sem uma pedra para usar como travesseiro, porque ele não tinha nada materialmente. E era um ser que criou o nosso planeta junto com outros espíritos, fazendo com que a massa da Terra se desdobrasse do Sol e que hoje nós vivêssemos nessa bolinha, no tamanho, né, de um grão de areia diante do universo. E se voltarmos a nós mesmos, né, pequeninos que somos, ainda nos sentiremos mais insignificantes diante desta infinitude que é a beleza de Deus e o universo infinito. Então, são duas coisas assim que eu aprendi com o Espiritismo e tento comentar quando eu trago aqui a exposição. Uma delas é fazer com que eu possa estar com a esperança em dia, no sentido de que eu comparo com o tamanho da distância que nós temos da perfeição e que ainda não superamos. Estamos num mundo de provas e expiações por uma simples razão. Nós já erramos. Nós já somos repetentes. Nós já erramos por orgulho. Significa o quê? Que esse orgulho que nós temos hoje como orgulho ferido, e tem uma música, quem não lembra, né, mas é só pesquisar, da banda Os Incríveis, dos anos 60, feita recentemente do Netinho, um baterista que ainda está, né, vivo e que ainda toca, e a banda existe e faz músicas espíritas. O nome da música é Orgulho Ferido. Nós temos o nosso orgulho ferido justamente não apenas desta encarnação, mas das vezes que nós fomos reis do dinheiro, das vezes que nós fomos reis de governos, das vezes que nós fomos, né, grandes diante dos olhos da humanidade e fizemos o contrário do que Jesus disse, que ao invés de amarmos, não é, nós fizemos o mal. É bem prático o Espiritismo. É tão prático que as pessoas preferem achar que ele é simplório demais para um filósofo materialista entender, para um filósofo materialista da faculdade achar que ele tem praticidade religiosa e espírita. E por isso que Jesus disse que veio para pregar para os humildes e não para as pessoas que não tivessem inteligência para compreendê-lo. São Mateus, por exemplo, que era um cobrador de impostos, ele era muito inteligente. E outros tantos, né, que estiveram seguindo Jesus. Mas ele teve a humildade de perceber que o mundo vai além da nossa matéria, vai além do nosso corpo físico limitado, e que nós aqui estamos na corda bamba do erro e do acerto, no mundo de provas e expiações, aonde São João Evangelista, aos 95 anos, na ilha de Patmos, recebeu, através de desdobramento espiritual, a antevisão de que este momento é de separação do lobo da ovelha, do joio do trigo, do bem e do mal, por intenções, não por perfeição, porque não vamos ser perfeitos ainda, mas que a Terra está numa encruzilhada para ir na direção do mundo de regeneração, e esta angústia toda que nós estamos vivendo, do aparente descontrole, amenizar um pouco, né? Para que a gente possa ter um pouco mais de concentração na nossa recuperação espiritual e resgatarmos o mal que nós fizemos através da caridade que o Espiritismo propõe, pelo arrependimento sincero
e também pela reposição, né, no lugar das coisas que nós tiramos do lugar, como dissemos, por orgulho, por vaidade, por vingança, tudo é a raiz do orgulho, né, e por desamor. Então nós esperneamos como crianças infantis que se desligam da oração e que só volta pela dor ao desespero de tentar, né, uma saída emergencial diante de tanto sofrimento que nós causamos e não queremos depois nos responsabilizar sobre eles. Nós contestamos a lei de Deus ao não aceitarmos a reencarnação e a misericórdia do esquecimento, né? Também como crianças infantis esperneando, dizendo que não é justo eu pagar porque eu não me lembro. Né? E não é pagar, é reeducar, a verdade. É ressocializar na direção do infinito. Nós achamos então que diante da nossa grandeza material, por mais alto que seja o pico de uma pirâmide que fosse, nós conseguiremos encontrar, né, o Sol como o Ícaro, que sabe que fez as asas, né, com cera e chegou tão perto do Sol que a cera derreteu e ele caiu, porque não era o voo de Ícaro que Deus nos pede, mas sim a nossa configuração espiritual no sentido de continuarmos existindo no presente, agindo pelo menos nas pequenas coisas que vão refletir na imortalidade da nossa alma mais cedo ou mais tarde no nosso infinito. Eu vi ontem, numa leitura do Raul Teixeira, uma palavra bem interessante, um texto, né, que explica sobre a reencarnação, e aí eu acho que alguns já conhecem. Estava ele numa cidade, foi fazer uma palestra, uma rua, avenida bem famosa, com o nome de um político brasileiro bem famoso, já desencarnado, e uma senhora ali mendigando. Ele estava no restaurante. E aí ele ficou, né, chocado com a contradição entre a pobreza e a riqueza. O mentor espiritual dele apareceu e disse: olha, mesmo que você ajude, é justo que ajude, né? Esta senhora, ela está vitimizada pelo orgulho e reencarnou nessa condição justamente porque ainda não aprendeu a ser humilde. E esse espírito que aí está reencarnado é o mesmo espírito ao qual foi homenageado com o nome da rua. Não sei se vocês entendem. Era o espírito que tinha sido homenageado, até hoje recebe, né, os louros da Avenida X. Estava ali, né, porque ele não tinha aquele merecimento na prática, ele fez muitas coisas que nós não ficamos sabendo, mas que Deus sabe, porque somos cercados por uma multidão de testemunhas, disse São Paulo, não há nada que Deus não saiba. E Jesus então lembrou também de que vale ao homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Nós estamos aqui muitas vezes angustiados pelas nossas aflições cotidianas, pelo tempo, pela vida, e percebemos que, inclusive, o Allan Kardec, junto com os espíritos, tomou cuidado de colocar aqui sobre a prosperidade do mal, por exemplo. Não é? A prosperidade do mal é efêmera. Ou seja, muitas vezes nós vemos pessoas honestas tombarem nas aflições do dia a dia, pessoas honestas caírem com doenças, pessoas que nunca fizeram, né, o erro de agir negativamente nesta encarnação, sofrerem as agruras da lei de causa e efeito que retorna a todos nós num ciclo constante, e outros tantos, não é, alopradamente fazendo aquilo que Jesus disse muito claramente: tomai cuidado, né, porque vocês não sabem o que fazem. Vai, não peques mais, é bem isso. Quando ele disse na cruz que eles não sabiam o que faziam, era isso. Jesus estava sendo vitimado por uma conspiração política do Pôncio Pilatos, que queria se manter no governo, então não estava preocupado com a justiça, não estava preocupado com a real ideia de que Jesus trazia uma revelação que os hebreus da época escondiam, e que nós estamos até hoje, né, sendo vitimados justamente pelo atraso de se esconder a verdade. Então Jesus disse: busca a verdade e a verdade te libertará. E se nós, seres humanos, escondemos a verdade no passado, foi justamente por orgulho, porque havia toda uma consequência de acúmulo de poder ao esconder uma revelação que eu pudesse então comercializar em troca de ouro ou de poder. Então, os sacerdotes, né, se julgavam. Isso sempre aconteceu no mundo inferior e no mundo de provas e expiações, não somente na época de Jesus, mas Jesus chegou no momento onde, né, a inflamação estava pronta
a ser espremida, né? Inflamação daquela sociedade hipócrita, corrupta, e que nós achamos que não teve resultado até hoje, a vinda de Jesus, porque continua muita coisa igual, muita coisa parecida, mas erroneamente avançou no planejamento social dos mundos o processo, a vinda de Jesus e a sua ação naquele momento onde não era mais suportável se esconder a verdade. Muitos espíritos, pela ação de Jesus, tanto no plano físico quanto no plano espiritual, seguem se autorresgatando pelo próprio livre-arbítrio, porque a única coisa que nos salva é a escolha pessoal. Deus é tão bom, Deus é tão discreto, Deus é tão humilde, que justamente para não ferir o nosso orgulho de intelectuais, filósofos, reis, rainhas, ele se manifesta no silêncio da natureza, no nosso próprio silêncio, e ninguém vai nos encontrar no plano espiritual para nos apontar o dedo no momento de resgate. Não é necessário temer a morte, não é necessário temer os umbrais, os infernos, se nós estamos procurando a luz. É necessário temer a nossa própria fraqueza de não conseguirmos evitar as tentações, né, do imediatismo. As tentações de que nos faz confundir prazer com progresso. Que nos faz confundir felicidade com prazer. Que nos faz confundir felicidade com conforto. Lúcia Helena Galvão é uma filósofa muito interessante da Nova Acrópole, e aqui nós estamos na Sociedade Universalista da Luz, ou seja, mas o próprio Espiritismo propõe, que nós, assim como São Paulo, que tudo é bom, desde que eu tenha razão nisso e que encontre conveniência, ou seja, nós precisamos observar tudo que se pensa, não ficarmos fechados na bolha somente do dogma, como dissemos ali antes, da questão de que tudo que está escrito aqui é a palavra morta, porque é a letra e a reflexão que torna viva. E a Lúcia Helena Galvão justamente tem uma abordagem com relação a isso que é muito interessante, que progresso é crescimento espiritual. Foi colocado, portanto, nesta visão do Evangelho segundo o Espiritismo, resumos filosóficos dos grandes avatares filosóficos de todos os tempos, sob a supervisão de Jesus, no início de uma psicografia de Sócrates, o filósofo grego, que fala sobre o ponto de vista, que significa que eu não posso realmente ter um sentido de vida pensando que eu nasci para enriquecer materialmente e deixar herança para os filhos. E depois esperar, eu comprar o meu lugar no céu, desde que eu não seja uma pessoa má, e assim terei um significado na minha existência, Que curta existência é essa diante de um infinito, seja ela de 100 anos, seja ela de 1000 anos, como se colocou do Matusalém, seja ela de um corpo mais longevo materialmente, a ciência material está aumentando o nosso tempo de reencarnação pela cura de muitas doenças, pela troca de órgãos, não chegamos à troca do cérebro, mas quase, porque já se cria visão, já cegos já enxergam pela ciência, já se troca coração, já se troca, todos os órgãos já podem ser trocados, mas não se sabe a cura do câncer, que é uma célulazinha que se rebela por causa da pressão espiritual. E também se diz que não se descobriu a cura do câncer por orgulho, porque cada cientista tem uma parte da cura, aí querem receber o Nobel sozinhos, então não dividem o conhecimento, mas também não sabem o que fazem. Parece que eu estou falando tudo como pequenos tópicos, mas a gente costura isso dentro da visão de que o Sócrates, como eu estou dizendo, nos colocou que o ponto de vista real da nossa experiência reencarnatória é o crescimento espiritual. Muitos de nós não vão enriquecer materialmente nessa encarnação mais. Mesmo que se tenha essa felicidade material temporânea, nós teremos também muitos desafios para que isso também não afunde a nossa alma no lamaçal ali na frente de novo. Ou que nos eleve mais ainda. Mas Jesus colocou esta prova da abundância material mais difícil do que a prova da pobreza. É claro que a gente não concorda, muitas vezes, porque a gente vê esse mundo hoje em dia com tanta tecnologia, não ter uma pedra para encostar a cabeça, como disse Jesus, é desesperador. E ele mostrou então que seu reino não era deste mundo. Que ele era rei,
que ele tinha reinados e subordinados, mas ele poderia, com uma palavra, derrubar o Império Romano da época, e que, porém, seria um ato de violência, e violência gera violência. Então, ele falou que não sobraria pedra sobre pedra e suas palavras não passariam. E não passaram. Hoje nós estamos a mais de 2000 anos da vinda de Jesus. Emocionalmente ainda não avançamos o suficiente para termos o desprendimento. Mas eu me comparo com os apóstolos da época que viram Jesus fazer milagres e tiveram dúvidas sobre si mesmos, não sobre Jesus. Era isso que Jesus queria dizer para eles. Tem um caso aqui no Evangelho mesmo, né, que está numa outra parte, aonde os apóstolos não conseguiram curar um menino obsidiado. O menino estava obsidiado, se jogava no fogo, na água, o pai desesperado, e os apóstolos disseram, não conseguimos curar, né, tirar aquele espírito obsessor, e Jesus tirou o espírito obsessor, fez com que o menino se curasse. O espírito obsessor, na época, claro que não foi descrito no Evangelho, mas foi encaminhado a um plano espiritual, né, foi feito um trabalho de entendimento, ou continuou, né, vagando, buscando vingança. Não se sabe. E Jesus disse porque não tinham fé. E ainda um pouco mais de impaciência citada por Jesus, disse que era uma raça depravada, né, que não tinha autoestima. Até quando vos sofrerei, disse Jesus. O que ele quis dizer? Que os apóstolos, mesmo vendo Jesus fazer as curas, tinham orgulho, porque achavam que Jesus era tão grande, né, que aquilo os encolhia. Não é humildade, era falsa modéstia, porque Jesus queria que eles crescessem. Deu o poder da cura para eles e eles nem assim acreditaram. Tem uma outra também colocação que Jesus apareceu para São Pedro no meio da tempestade, chamou Pedro, Pedro foi até o momento e depois afundou, porque teve medo. Mas as críticas que Jesus fazia aos apóstolos eram amorosas, eram carinhosas, não eram tóxicas, eram porque ele quer que nós cresçamos. Então, se os apóstolos que viam Jesus levantar paralíticos, curar cegos, fazer milagres, não é? Jesus aparecer em espírito, mesmo sem ser médium, a gente poderia ver Jesus se ele aparecesse aqui, porque ele apareceu materializado. Ficou 40 dias. Falaram no fenômeno de Pentecostes, 40 dias depois da crucificação de Jesus, por várias línguas, que se chama xenoglosia. Pentecostes é uma feira que tinha comercial na época, onde como se fosse, né, um evento internacional onde as pessoas iam comercializar em várias línguas diferentes. E os apóstolos pregaram para todos em várias línguas diferentes. Né? É um fenômeno chamado xenoglosia, explicado depois pelo Espiritismo, né? Como se fosse tradução instantânea, né? Como se a gente estivesse ouvindo, né? e já sabendo o que estava acontecendo. Tudo isso não é fantasia, tudo isso está comprovado cientificamente. Mas isso tudo não entra no nosso coração como se fosse um armário. Como se eu pudesse abrir a porta do coração e colocar todo esse conhecimento dentro, fechar, como se fosse um pendrive que eu colocasse, né, no celular, como se fosse e pronto, ele passasse a agir automaticamente diante da configuração da fé. A fé, ela é individual e cada um, segundo as suas obras, sabe exatamente onde está o ajuste necessário, onde está o nível do seu próprio chão para ser pisado, por onde vai escoar a minha angústia. A minha obra está colocada justamente aonde vai entrar a luz que eu preciso, por onde eu vou ter o momento de sombra necessário para a meditação. Cada um segundo as suas obras, e Jesus falou obras realmente, né, podemos comparar com obras materiais mesmo. A nossa obra espiritual vai muitas vezes passar por reformas, né, erradas, né, como a parede que é torta, que tem que ser refeita, e assim por diante. O que nos dá a imortalidade da alma, o ponto de vista que Sócrates nos trouxe, é a certeza de que a morte não existe. Mas em nenhum momento Jesus disse, olha, vocês vão acreditar em mim, e é o suficiente, né, para que vocês estejam totalmente libertos do mal que nós fizemos. Ah, mas eu não fiz o mal. Mas nós acabamos de conversar aqui sobre a reencarnação. Se nós não fizemos o mal, então nunca, nem nas vidas passadas, não podemos considerar a perfeição de Deus, porque ele teria errado o endereço, por vários motivos. Primeiro, porque seríamos missionários. Então nós teríamos um êxtase como Madre Teresa, como São Francisco, como São Paulo,
como São Mateus, como qualquer pessoa que esteve na arena com os leões e que jamais renegaram Jesus porque sentiram a sua plenitude. E se nós não sentimos isso, então alguma coisa não está certa nesse sentimento. Não sentimos. Portanto, nós não somos santos. Não estamos nesta categoria ainda de estarmos com a consciência plena do amor de Jesus sobre as nossas virtudes. Mas estamos num processo de aperfeiçoamento. Porque Jesus disse, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está no céu. O que faz, né, um artista quando ele quer que a sua obra seja perfeita? Recomeça constantemente. Faz o rascunho, ou um arquiteto revê, erra, recomeça, mas não desiste porque ele tem fé. Do tamanho de um grão de mostarda. Porque nós vamos nos perceber na luz e na sombra. Nós vamos nos perceber na alegria e na tristeza. É um mundo de dualidades. Nós vamos nos perceber em muitos momentos animados e em alguns momentos, né, presos de angústia. E é natural de um mundo de oscilações, né, de provas e expiações, onde justamente esta dualidade serve para que nós andemos e saiamos do lugar comum, que é a zona de conforto de achar, né, que estamos ali presos sem poder evoluir. O Wagner Borges é muito interessante no YouTube, tem vários programas que ele faz de rádio contando isso, né? O espírito, quando está preso num rancor, num ódio, numa doença psiquiátrica, ele quer se fechar e fica ali em looping, pensando somente a mesma coisa. E quando nós estamos influenciados pela cólera, e diz aqui no Evangelho também, né, a cólera é um problema biliar, né, que ou ela é violenta, externamente, estrondosa, ou ela é calculista, mas não quer dizer que não seja cólera. Aquela raiva, aquele rancor, aquele ressentimento que não passa e que atrai obsessores com ideia fixa e atrai pessoas que não compreendem a possibilidade de transformação para a luz, tanto no plano físico quanto no plano espiritual, pela lei da atração. E nós vemos, então, aparentemente, com uma certa angústia, um medo, às vezes sem significado, o descontrole que nós temos, né, diante do infinito, porque é Deus que controla a vida, não somos nós. Né? Então nós achamos, como é que Deus permite, por exemplo, né, que as pessoas façam uma guerra e lancem bombas sobre outras pessoas e estejam lá num gabinete de poder e não acontece nada, e pessoas honestas, boas que nós vemos aqui na nossa vizinhança caírem, tombarem. Que justiça é essa de Deus? Então essa verdade que era escondida pelos hebreus da época, porque Jesus veio para deixar claro que sempre foi dado consolo para os seus filhos, né? Mesmo os primitivos, que pai seria, né, que não cuidasse de um bebê e só ensinasse para ele o amor depois que ele fosse adulto. Né? A visão de um pai amoroso que nós temos desmistificado, a visão escura da Idade Média, porque colocou Deus como vingativo e não como amoroso, é necessário ser ampliada ao infinito. Então, desde o início da nossa criação, por mais que fôssemos primitivos, tinha lá sempre um xamã, tinha lá alguém que cuidava das doenças, alguém que entendia das ervas, um irmãozinho mais velho para nos orientar. Ou será que Deus ia nos largar nas cavernas, no meio dos dinossauros e das feras, e depois de um tempo ele ia nos dizer, agora eu tô Deus, apareci. É como você botar um bebê no quarto escuro e só aparecer de vez em quando lá para manter ele vivo. É tortura. Então, sabendo disso, né, à medida que nós vamos evoluindo, Deus vai nos mandando mais luz. Mais luz. E agora, para concluir, nós estamos na provas e expiações. Né? Eu coloquei aqui vários pontos que o Espiritismo traz para que cada um, né, busque fazer as suas próprias costuras de compreensão, que nós temos muita necessidade de estudo e também de utilização dessa ferramenta de Espiritismo, porque isso pode chegar daqui a 2 horas e não nos consolar mais, né? E aí nós vamos ter que ir de novo na biblioteca emocional e buscar novamente, orai e vigiai. Orai e vigiai para não cairdes na tentação, porque pode ser até que nós achemos que estamos em paz, mas nós não temos o controle do livre-arbítrio do outro. Nós não sabemos o que nosso pai, nossa mãe está fazendo no mundo espiritual aqui, nós não sabemos o que o nosso cônjuge vai fazer, o que os nossos filhos vão fazer. A minha fé não se manifesta mais apenas em mim,
Eu vou ter que respeitar o comportamento do outro e vou ter que agir com respeito também ao sofrimento que ele está causando para si mesmo. Eu vou poder orar por ele, mas então eu não vou exatamente, né, conseguir toda a paz porque eu tenho amor. E se eu amo, eu não quero que aquela pessoa que eu amo esteja sofrendo, seja quem for. Então a fé já não é tão feliz como eu gostaria que fosse, e Jesus disse isso, né? Amar, mas ter a paciência, porque neste mundo nós teremos um monte de aflições. É um mundo ainda de provas e expiações, onde só a caridade nos libertará dessa angústia, porque se eu faço o bem, não importa para quem que seja, pelo menos eu tenho esperança, né, de que eu posso mexer nesta energia ruim e transformá-la um pouco melhor, né, em algo que se transmute em momentos de felicidade, e que eu possa entender que o momento também de destruição do corpo, de partida para o mundo espiritual é uma obrigatoriedade da vida que se reconstrói constantemente, que se renova constantemente, e que eu tenha lucidez como oração, né, para pôr isso na prática. Então isso nos responsabiliza. Essa responsabilidade, se nos tivéssemos, né, já exercitado mais cedo na vida espiritual das nossas encarnações passadas, nós já estaríamos mais vigorosos na amplitude da fé como coletividade no planeta que se atrasou por causa desse momento, né, de falsidade, de falsos profetas, de recorte das árvores. Jesus, sabendo disso, as árvores cristãs, eu quis dizer. Jesus, sabendo disso, a árvore boa dará bons frutos, a árvore má será cortada e lançada ao fogo. Jesus, sabendo disso, nos pediu paciência, não nos disse, olha, vai lá que vai dar tudo certo, mas né, não peques mais para que algo pior não te aconteça. Ainda teremos aflições, não sairemos num vale de lágrimas e sofrimentos até resolvermos todas as questões. Isso é a esperança de que a vida continua. Agora, achar realmente, né, que basta um clique e que aqueles que Jesus levantou da sua paralisia saíram felizes para sempre é uma ilusão. Eles também desencarnaram, eles também tiveram que trabalhar para comer, eles também passaram por incompreensões, foram até chamados de mentirosos e assim por diante. É característica, né, deste mundo que vai passar. A verdade, então, portanto, que nos liberta, ela existe, ela está plena, está na figura de Jesus como o caminho, a verdade e a vida. Mas, às vezes, a gente prefere fechar os olhos ou escolher atalhos que só nos obrigam a voltar, ou nos levam a labirintos. E mesmo assim seremos acolhidos. Então, a esperança que eu encontro nisso tudo é que não importa o que eu faça, eu vou poder voltar. Não importa, né, como diria, né, a idiotice que a gente faça, a maldade que nós façamos contra nós mesmos, o erro que nós cometamos, nós vamos poder voltar e se reestabilizar. A vida é nossa e Deus nos dá essa possibilidade de escolha. Isso é uma bênção. E a felicidade é a herança dessa bênção, porque mais cedo ou mais tarde a gente cansa de sofrer. E como disse a Lucilena Galvão, que eu citei antes, em algum momento será a última vez que a gente vai cometer um erro. Não importa quando, a vida é eterna. Muita gente desiste por causa disso, né? Errei, não perde a autoestima, se suicidam às vezes. Em algum momento a gente vai dizer, não, eu não quero mais e acabou. E vai ser o último. Tomara que chegue logo para todos nós e a gente se recompõe o mais rápido possível, porque Deus é bom e a felicidade, né, vai além da nossa compreensão, mas podemos vislumbrá-la já como alegria, como consolo, como disse Jesus, né, e como fé, que significa que uma sementinha nos faz vencer as mais desafiadoras montanhas. Muito obrigado, então. Eu vou fazer a oração para depois dar o recado, né? A gente fecha os olhos novamente, que nossas palavras estejam além dos nossos ouvidos, mas que os nossos olhos sejam também os nossos corações, muitas vezes com o ranger de dentes e a angústia da regeneração, transformados pela paciência naquele amor incondicional que Jesus nos deu. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença, muito obrigado pela tua paciência com relação a nós aqui, espíritos em provas e expiações, e muito obrigado pelo Espiritismo. Que seja feita a tua vontade, que assim seja. Obrigado.